Você monitora a produtividade, acompanha o desenvolvimento das plantas, cuida da adubação e do manejo, mas tem uma parte inteira da sua lavoura que provavelmente nunca entrou no seu planejamento e ela está bem debaixo dos seus pés. Enquanto você cuida do que está acima da terra, existe um universo inteiro funcionando lá embaixo, que nós estamos falando de mais de 1 bilhão de seres vivos dentro de um único punhado de solo saudável. Nesse vídeo, a gente vai entrar nesse universo entendendo o que são esses seres e o que eles fazem e por que eles importam tanto para a sua produtividade. Durante muito tempo, o solo foi tratado como um lugar para a planta se firmar e receber adubo, mas essa visão está incompleta e cada vez mais a agronomia confirma isso com dados sólidos. O solo é um ecossistema, um dos mais ricos e variados do planeta, aliás. Dentro dele convivem fungos, bactérias, vermes, insetos minúsculos e uma série de outros seres que interagem entre si com as raízes das plantas e com os restos de matéria que vão se acumulando no chão. Pense assim, uma floresta nativa funciona sem adubo, sem irrigação, sem nenhuma intervenção humana e mesmo assim produz vida o ano inteiro. Por quê? Porque o solo dela está vivo e funcionando. Agora pense na sua lavoura. Quanto do potencial produtivo dela depende desse mesmo sistema funcionando bem? Essa é a lógica da microbiologia do solo. Quando falamos nos seres que vivem no solo, estamos falando de 4 grupos principais e cada um tem um papel diferente. Bactérias são as mais abundantes. Em um solo saudável pode existir centenas de tipos diferentes convivendo em poucos centímetros de terra. Elas são as grandes responsáveis por quebrar os restos de plantas e raízes e transformar esse material em nutriente que a planta consegue absorver. Fungos são os engenheiros do solo. Muitos deles formam redes de filamentos finos, que é uma espécie de teia invisível que conecta raízes diferentes e transporta água e minerais por distâncias que a raiz sozinha nunca conseguiria alcançar. Alguns tipos de fungos especificamente têm uma ligação direta com a absorção de fósforo, um dos nutrientes mais difíceis de se aproveitar no solo. Organismos microscópicos de uma única célula, que a gente chama de protozoário, atuam como reguladores. Eles se alimentam de bactérias e, ao fazer isso, liberam nitrogênio de um jeito que a planta consegue absorver diretamente. Vermes e larvas minúsculas, por fim, também participam desse sistema, controlando a população dos outros seres e mantendo um equilíbrio geral da vida no solo. Cada um desses grupos depende de outros para funcionar, e é isso que falar em vida no solo é falar em sistema, não em partes isoladas. Agora que a gente sabe quem são, a pergunta mais importante é o que eles fazem de concreto pela lavoura. Transformam restos em nutrientes, palhas, raízes velhas, tudo isso precisa ser quebrado e virar nutriente disponível. E quem faz esses trabalhos são esses seres vivos. Sem eles, o nitrogênio fica preso na matéria orgânica e o fósforo não se solta e o produtor acaba repondo via insumo o que o solo já tinha, só que de uma forma que a planta não consegue absorver. Capturam nitrogênio direto do ar. Algumas bactérias que vivem associadas às raízes da soja e de gramíneas conseguem pegar o nitrogênio que existe em abundância no ar e entregar esse nutriente diretamente para a planta. A Embrapa descreve a fixação biológica como capaz de suprir toda a demanda de nitrogênio da soja em condições bem manejadas, o que forma uma das tecnologias mais estratégicas do agro brasileiro. Protegem contra doenças. Um solo com muita vida e variedade funciona como um sistema de defesa natural. Os seres benéficos, eles disputam espaço com os fungos que causam doenças e em muitos casos, produzem substâncias que impedem esses fungos de se desenvolverem.
Esses seres também ajudam a raiz a crescer mais. Algumas bactérias produzem substâncias que estimulam o desenvolvimento das raízes. Uma raiz mais ramificada e mais densa consegue explorar um volume maior de solo, e uma raiz que explora mais solo naturalmente absorve mais nutrientes. Ou seja, uma parte significativa do que a planta precisa para crescer está ali, bem embaixo do solo. O que a microbiologia mostra é que o caminho para acessar isso passa por cuidar da vida que processa esses recursos. Se essa vida toda faz tanto pela lavoura, o que pode prejudicá-la? O primeiro fator é o uso excessivo de indefensivos, especialmente os que atuam contra fungos de forma ampla. Quando aplicados em excesso ou sem critério, eles não distinguem os fungos que causam problemas dos fungos que fazem o bem e acabam reduzindo bastante a variedade de vida no solo. Isso não significa que defensivo está errado, significa que defensivo precisa ser cuidadoso. O segundo fator é a compactação do solo. Quando o solo está compactado, o ar e a água não circulam direito. E boa parte dos seres que vivem lá precisam de oxigênio para sobreviver. O resultado é uma vida no solo muito mais fraca, mesmo que haja bastante matéria orgânica disponível. O terceiro fator é o plantio do mesmo cultivo ano após ano. Cada planta tem uma comunidade de seres associada às suas raízes. E quando o mesmo sistema radicular volta ao solo todos os anos, a variedade de vida cai. E com menos variedade, o solo fica mais vulnerável a desequilíbrios e ao surgimento de doenças específicas. A boa notícia é que o solo tem a capacidade de se recuperar. Rotação de culturas, cobertura vegetal, menor revolvimento e cuidado com a matéria orgânica são práticas que reconstroem essa vida ao longo do tempo. Analisar o solo é uma prática que todo produtor já conhece, mas na maioria dos casos a análise para no que é visível e mensurável de forma convencional. O que está faltando nessa análise é justamente saber como está a vida no solo. E hoje já existem ferramentas para isso. A análise biológica do solo identifica quais seres estão presentes e em que quantidade e em que proporção. E a partir daí é possível entender essa vida está diversa e ativa ou empobrecida e desequilibrada. Isso tem implicação direta nas decisões de manejo. Saber que um solo tem pouca atividade de fungos benéficos, por exemplo, ajuda a explicar por que a planta não está respondendo como deveria e abre caminho para uma decisão mais precisa do que simplesmente aumentar a dose de qualquer insumo. O ponto aqui é simples: o que não é medido não é gerenciado. A vida no solo já tem diagnóstico disponível e faz sentido incluir esse dado no mapa de decisões da propriedade. Se você quer saber como está a vida no solo e da sua lavoura, a B4A oferece análise biológica do solo, um diagnóstico completo que mostra quais seres estão presentes, em que quantidade e o que isso significa para a sua produção. Com esse resultado em mãos, a decisão de manejo deixa de ser um achismo e passa a ter base real. Então, recapitulando, o solo não é só terra, é um sistema vivo com bilhões de seres que transformam nutrientes, protegem as raízes e estimulam o crescimento das plantas. Esse sistema pode ser cuidado e manejado, e antes de fazer isso precisa ser entendido. Se esse vídeo fez sentido para você, o próximo vai completar o raciocínio. Até lá!